Olá, aluno! Tudo bem com você? Aqui nesse vídeo eu vou falar sobre uma atividade que para muitos pode ser um pouco aterrorizante, que é a atividade discursiva. Quem já assistiu o meu vídeo, por exemplo, no navegando pelo AVA, sabe que as disciplinas online elas têm uma atividade discursiva. Se você enviar logo no início, você tem uma segunda chance para enviar também. Então, o tutor avalia a sua atividade, te dá o retorno e aí você pode reenviar com as correções pelo tutor. Se você enviar já quase finalizando o prazo, a segunda tentativa você não consegue mais. Então, se o professor falar para você corrigir, você não consegue reenviar dentro do prazo. Então, é bom sempre enviar logo no começo, porque se o professor corrigir, o tutor online corrigir para você, você pode revisar e reenviar novamente. Então vamos lá, vamos ver. Vou mostrar para vocês sobre psicologia jurídica. O meu curso é psicologia, mas a forma de abordar a atividade, de executar é a mesma coisa. Porém, vamos entender como é que funciona. Aqui tem as unidades que expliquei para vocês em outro vídeo. Se quiser, pode pesquisar para ver. Eu vou deixar até o link do vídeo aqui na descrição. Você vem em atividade discursiva, clica, e aí você vai ter que atividade discursiva. Clicando em atividade discursiva, você vai ter uma situação, um problema. Então aqui era um problema de uma situação de uma criança que passou por uma violência sexual e aí falava um pouco sobre o posicionamento do psicólogo dentro desse contexto, porque envolve questões físicas, aqui problemas de saúde física, mental e lesões corporais, gestação indesejada, doenças sexualmente transmissíveis, fobias, pânico, síndrome do estresse pós-traumático. Então, envolve muita coisa. Além de envolver questões judiciais, envolve muita coisa da pessoa. Então, a gente entendeu o contexto, certo? Aqui é resumido, viu, gente? Vocês vão ler o de vocês aqui e ver a situação. E aqui é a proposta. Então, vamos ler aqui rapidinho só para a gente entender. Dado o exposto, considere o seguinte caso. Uma criança de 10 anos de idade dá entrada no pronto-socorro com história de violência sexual, sendo o agressor um tio. Então, é uma história que a criança está contando. A criança é acompanhada de sua mãe, que alega nunca ter notado comportamentos estranhos. A equipe fica mobilizada com a situação. Descreve a postura a ser adotada pelo psicólogo solicitado para acompanhar o caso e suas implicações. Então, assim, é um caso delicado, porque a criança de 10 anos fala que foi abusada sexualmente pelo tio e a mãe fala que nunca percebeu nenhuma movimentação estranha. Quem é que está falando a verdade? Será que a mãe está mentindo para tentar encobertar? Será que a mãe está falando isso porque ela realmente nunca percebeu? Será que a criança está inventando? Será que a criança está falando a verdade? É isso que a gente precisa entender. E a proposta é a postura do psicólogo diante desse contexto. Então, o que, que você vai fazer? Você vai abrir o seu Word, aqui não tem um material já específico, porque você abre o Word e escreve todo o contexto. Então, aqui eu escrevi 3 páginas. E aí comecei a colocar toda a postura que o psicólogo precisa ter diante de uma situação como a que foi exposta. Então eu escrevi, eu coloquei na terceira pessoa. Então, por exemplo, a gente vê aqui, ó, diante da situação delicada apresentada, o psicólogo, eu não falei eu falei o psicólogo na terceira pessoa, a outra pessoa, desempenha um papel crucial no acompanhamento da criança vítima de violência sexual e de sua família. Aí eu comecei a detalhar, a explicar, coloquei fatiando todas as responsabilidades que o psicólogo tem. Então aqui aí eu escrevi, tem avaliação psicológica, que ele pode fazer uma avaliação do impacto da violência, identificar os sinais de trauma, avaliar a necessária intervenção. Aí tem a intervenção psicológica, terapia, técnicas psicoterapêuticas, intervenção, articulação. Aí também tem as questões éticas legais, porque tem que ter o sigilo, tem que ter a notificação obrigatória, orientação sobre os direitos da criança. Por exemplo, se realmente aconteceu agressão, o psicólogo pode quebrar o sigilo, o código de ética
permite isso porque uma criança está correndo risco de vida, então a gente não sabe em que nível esse abuso está acontecendo, então está correndo risco de vida, a gente pode quebrar o sigilo, e eu começo a explicar isso e fazer uma breve conclusão, um resumo, viu? Então, assim, não tem muito segredo não, você vai começar a falar pelo que é propósito, o que pediu você, o que pediu para você falar sobre a postura de um profissional, entendeu? Porque o meu caso é para falar sobre a postura do psicólogo. Então, qual é o seu caso que você está pedindo? Dependendo do seu caso, você tem que fazer de acordo com o seu. Aí você vai pesquisando, você vai vendo, você vai é, procurando saber o que fazer. Não tem quantidade mínima de linhas, de página, desde que esteja completo. E aqui você pode colocar as referências. Por exemplo, se você usou um site para falar sobre a ética do psicólogo. Se você usou um site, aí você coloca as referências. Referências. Aí embaixo você coloca as referências, entendeu? De acordo com a BNT. Então, assim, gente, não é difícil não. Ela é simples. Só lembrando que tem que estar completo. Qual é a conduta do psicólogo, por exemplo? Ah, meu curso é engenharia. Qual é a conduta do engenheiro? Ah, meu curso é direito. Qual que é a conduta do advogado, do médico? Qual que é a conduta do enfermeiro? Entendeu? Então você vai olhando, você vai vendo e escrevendo de acordo com o que é solicitado no anunciado. Eu acho que vocês conseguiram entender. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Me segue lá no Instagram, e segue aqui a página, o YouTube. E também vou deixar esse meu manual aqui para vocês verem e servir como modelo para vocês entenderem mesmo como é que funciona. Lembrando que não é para copiar, é para você fazer com suas ideias, porque copiar é plágio. Mas só para vocês terem a noção de como é feito e como o que colocar, tá bom? Tá bom? Então até o próximo vídeo, muito obrigado e espero o seu like, tá bom?